A Bahia registrou um aumento de 4% na prática de atividades de trabalho análogo à escravidão, de acordo com dados do Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil. Foram identificados no estado, em 2021, 69 trabalhadores em condições análogas à de escravo, enquanto que em 2020 os dados registraram 64 pessoas nessa situação. Como combater essa prática nefasta? Existe incentivo do poder público para esse combate? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o auditor fiscal do trabalho e delegado sindical na Bahia do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Anastácio Gonçalves Filho. Seja bem-vindo. Bom dia, Anastácio. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Jefferson Brandão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia aos ouvintes da rádio A Tarde FM. É um prazer estar aqui com vocês e, antecipadamente, agradeço o convite. A gente certamente não tem dúvidas de que é uma realidade que precisa ser encarada com mais seriedade, Anastácio. E por que ainda ocorrem casos como esses, em que a gente acaba citando nas estatísticas? É falta de política do governo federal para, enfim, acabar com esse trabalho análogo à de escravidão? Bom dia, Jefferson. Novamente, nós tivemos no Brasil mais de 300 anos de escravidão, né, de um Brasil que utilizava mão de obra escrava. E nós não podemos esquecer que isso até hoje criou uma cultura, né, de escravocrata na nossa sociedade. E eu acredito que isso influencia bastante. Né? Nós temos o Brasil, em 1994, reconheceu o trabalho escravo contemporâneo no Brasil, né, e criou um grupo móvel, né, que é coordenado pelos auditores fiscais do trabalho, para combater essa chaga. Né? Desde lá, tem sido resgatado trabalhadores na condição análoga à de escravo, né, a escravidão contemporânea. Essa condição, né, só lembrando, né, trabalho forçado, trabalho que exige jornada exaustiva. A lei tipifica dessa forma, com essas três condições, né, jornada exaustiva, trabalho forçado e a condição degradante, e também a servidão por dívida, aquele que você não pode sair porque você está devendo. Caracterizando uma dessas condições, é considerado trabalho escravo contemporâneo. Eu, particularmente, acredito que todos esses fatores, né, condição econômica, também falta de política dos governantes, e essa cultura escravocrata de aceitar, né, de submeter o ser humano à condição análoga de escravo, toda essa situação da nossa sociedade contribui para nós termos essa chaga, né, essa vergonha nacional, e termos ainda pessoas submetidas ao trabalho análogo à de escravo, análogo à escravidão. Então, eu acho que é tudo isso, né, o Fernando, o Jefferson. Como é que você avalia a política do governo para valorizar o próprio trabalho do auditor fiscal do trabalho, que tem como uma das funções exatamente o combate a esse tipo de crime? Vocês estão tendo condições adequadas para avançar nesse combate, Anastácio? Jefferson, excelente pergunta, né, para a gente esclarecer bem a sociedade. Nós coordenamos, né, a nossa categoria, auditor fiscal do trabalho, o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, e temos outras atribuições, como, por exemplo, inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, menor aprendiz no mercado de trabalho. Então, nós temos um papel importante na sociedade, não só nós, como todas as outras categorias dos servidores públicos, né? Mas, infelizmente, né, respondendo à sua pergunta, nos últimos anos, os governantes não têm valorizado o serviço público e a nossa categoria em particular. Né? Nós temos sofrido, por exemplo, mais de 10 anos sem concurso público. Nós estamos aí com a nossa força de trabalho, foi reduzida nesses últimos anos em 30%.
nós temos aí mais de 2.000 vagas, né, porque não temos concurso público. Então, todo esse trabalho que eu falei, de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e tudo é feito com um esforço muito grande dos auditores fiscais de trabalho. Porque a política do governo, né, nesses últimos anos, realmente reduzir os serviços públicos, né, e, em particular, a auditoria fiscal do trabalho, mas com muito esforço, com muita dedicação, nossa categoria vem enfrentando essa situação e tem um papel, uma dimensão social muito grande, como nós vemos no combate ao trabalho escravo, por exemplo. Tá? Então, nós vivemos uma situação difícil, não só nós, mas como todo o serviço público, de não valorização, né, do serviço público. O governo propôs, no ano passado, a PEC 32, da reforma administrativa, que ia piorar muito a situação no serviço público, e afeta principalmente aos mais pobres, né? Aos que mais precisam do serviço público. Anastácio. Então, nós fomos contra essa reforma, essa PEC 32, da reforma administrativa, porque ela iria degradar, piorar mais ainda o serviço público que era prestado, que foi muito bem valorizado, foi ressaltada a importância dela durante a pandemia. Anastácio, você citou que o Brasil viveu sob o estigma da escravidão por quase 400 anos, e aí, recentemente, há pouco menos de 30 anos, o país reconheceu essas formas atuais de escravidão. Você identifica que a sociedade ainda tem dificuldade de reconhecer esses traços de trabalho análogo à escravidão ainda hoje no Brasil contemporâneo? As pessoas que cometem esse tipo de crime, elas têm noção que estão cometendo crimes, ou é uma chaga social que ainda não conseguiu ser completamente cicatrizada na nossa sociedade? Olha, eu acredito, Fernando, que a sociedade ainda, pela cultura, como você falou, de quase mais de 300 anos, quase 400 anos de um regime de trabalho escravo, né, ainda aceita essas chagas. Né? E tanto é que desde 1994, né, ou seja, quase aí quase 28 anos, né, que se combate ao trabalho escravo contemporâneo. É divulgado na mídia, né? Uma grande reportagem saiu, por exemplo, no domingo, e ainda nós encontramos essa condição de trabalho análogo do escravo. Então, a sociedade ainda aceita, né, na minha visão, essa condição. Isso não acontece somente no meio rural, né, onde o trabalhador geralmente é menos assistido pelo Estado, etc. Acontece também no meio urbano, né? Acontece também com grandes empresas, né, de confecções e etc. Na construção civil. Então, essa situação ainda é aceita, né? Embora, vez por outra, sai na mídia um grande resgate, como aconteceu na semana passada, de 271 trabalhadores resgatados da condição análoga a de escravo. E isso todo ano tem, né? Você vê que só em 2022, só em 2021, foram quase 2.000 trabalhadores resgatados da condição análoga de escravo. Nós estamos no século XXI, né, na segunda revolução, na quarta revolução industrial, né, a revolução tecnológica, e nós temos essa condição. Então, o Brasil é um país muito desigual, né? Enquanto nós temos alguns setores avançados tecnologicamente, nós temos setores que ainda praticam esse trabalho análogo à escravidão. Né? Então, realmente é muito triste que a sociedade não deve aceitar, né? Reconhecer quais são as empresas, né? Quais são as organizações dos empregadores que fazem esse tipo de situação, né? Que leva ao trabalhador a uma situação análoga à escravo e se revoltar, não comprar aquele produto, etc. Embora existam sanções contra essas empresas. Quais são os segmentos em que é mais comum identificar pessoas em trabalho análogo à escravidão? A gente teve até um caso recente aqui no Brasil de empregada doméstica, mas é mais comum na agricultura, por exemplo? Fernando, é mais comum na área rural, realmente. Tá? Olha, estou com os dados aqui, 89 dos trabalhadores resgatados da condição análoga de escravo eram na área rural, mas também
não é incomum encontrar também na área urbana, né? Então, nesses últimos tempos, nós temos encontrado trabalhadores na condição na área urbana, na construção civil, né? Em confecções. Então, por incrível que pareça, em vez de erradicar essa chaga que nós temos no Brasil, essa condição, nós temos evoluindo também para a área urbana, né? Temos também a condição dos trabalhadores imigrantes, né, que vêm aqui ganhar a vida aqui no Brasil, principalmente o pessoal aí os trabalhadores da América Central, e eles aproveitam essa situação de fragilidade desses trabalhadores e os submetem à condição análoga de escravo. Então, a maioria é da área rural, mas também na área urbana nós temos encontrado, tá? No café, na carvoaria, né? Então é bem diversificado essa situação. Para a gente encerrar, Anastácio, o que acontece com as empresas ou com o empregador que está ali exercendo esse tipo de crime e também para os trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão? Olha, em relação aos empregadores, né, que submete aos empregados à condição análoga de escravo, eles serão autuados, né, pelo Ministério do Trabalho, pelos auditores fiscais do trabalho. Eles vão também sofrer ações na área civil pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, e também serão ações penais, né? A lei prevê, o Código Penal prevê prisão aí de 2 a 8 anos, né? Agravado ainda se foi encontrado menores na situação análoga de escravo, tá? Então os empregadores vão ficar por 2 anos na lista suja. Nessa condição de estarem na lista suja, não pode participar de licitações públicas, por exemplo, e além de outras ações impetradas pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho. Os trabalhadores são resgatados, né, todas as suas verbas necessárias, todos os seus direitos são pagos, né, e eles são tirados daquela condição e enviados para o seu local de origem, né, para as suas residências. Tá certo, muito obrigado, Anastácio Gonçalves Filho, que é auditor fiscal do Trabalho, também delegado sindical na Bahia, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, Anastácio. Bom dia, eu que agradeço, Jefferson. Eu quero que você retorne aí o mais breve possível. Saúde. E ao Fernando Duarte também, e a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM por essa oportunidade. Tá certo, muito obrigado mesmo, um abraço nosso para você. Agora, 8h42 na Tarde FM.